Olá, obrigado pela sua audiência e começa aqui mais um programa O Trabalhador. Programa na Eco TV, a TV que acredita em você. Esse programa, o Trabalhador, é um programa do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Mais uma vez nós estamos aqui apresentando esse programa. Como vocês já sabem, vocês que têm nos acompanhado, têm nos assistido, nosso programa ele se divide basicamente em 3 informações importantes. E a gente tem sempre a leitura de imprensa, que é um quadro muito interessante. A gente faz leituras de jornais, aí a gente mostra para vocês o que está ocorrendo no dia a dia aí na questão do trabalho. Temos também o boletim trabalhista, nosso sindicato, passamos aqui informações sobre o sindicato, do boletim trabalhista, é muito importante. E o que acontece também aí no mundo do trabalho, fora até em outras categorias, etc. E também sempre entrevistamos alguém. E o nosso entrevistado de hoje nada mais é do que o nosso companheiro Toninho Chaveiro. Daqui a pouco nós vamos falar que ele tem uma história muito linda de vida, de luta, de trabalho. Pessoa muito interessante. Como a gente sempre diz para você, a gente procura selecionar nossos entrevistados pelo seu tipo de vida, a sua pujança de luta, seu trabalho. Sempre pessoas assim bem-sucedidas e que servem até de modelo e de exemplo de vida para muita gente que assiste aí o nosso programa. Porque nós sempre acreditamos em você como a Eco TV. Nós voltamos já já. Camaleão é um lugar super descontraído, um lugar para camarada, os amigos virem tudo aqui comer, se encontrar, tomar sua cervejinha. Camaleão é um lugar familiar, bem descontraído, a gente vem praticamente toda semana, a gente indica bastante, eu indico para toda a família. Camaleão é um lugar muito descontraído aí pra vir pra a galera comer uma pizza aí. Foi um lugar que me ajudou a conhecer minha namorada, uma pessoa que eu gosto muito, então acho que é um ambiente muito familiar assim, bastante união e a pizza é show de bola. Onde eu venho toda sexta-feira com a família, encontro o pessoal aqui, a pizza é muito boa, gosto da pizza da boa, meia namorado, e foi onde eu conheci ele e vale a pena. Vem pra cá! Aqui no Picolino Minho, nós prezamos pela pedagogia afetiva, onde os profissionais são capacitados para levar as crianças a um desenvolvimento através das histórias infantis, onde eles mesmos vão acabar confeccionando suas atividades. Esse ensinamento é levado por meio de histórias infantis e também numa postura emocional entre professores e alunos. Estamos atuando na área de educação há 21 anos. Trabalhamos com crianças de 0 a 5 anos, do berçário até o ciclo 3. Os horários meio período, semi-integral e integral. Temos um espaço de recreação, brinquedoteca e as salas amplas. Pessoal, quero convidar vocês para estarem vindo conhecer nosso método de ensino, nosso espaço e tirar as dúvidas, caso vocês tenham algumas, estaremos aqui à disposição.
Estamos voltando para o nosso segundo bloco, como eu disse para vocês agora há pouco, entrevistando o nosso amigo Antônio Oliveira Santos, o Toninho Chaveiro, como é popularmente conhecido aqui em Santo André, e mais do que Santo André, aqui na região do ABC e também em São Paulo hoje, né, Toninho? Muita gente diz que um operário vai ter que ser operário a vida inteira, né? Não pode mudar de função, não pode arriscar em outros negócios, etc. Nós fizemos questão de trazer o Toninho aqui hoje para vocês que nos assistem, para mostrar que é possível sim. Um trabalhador operário, Toninho foi metalúrgico, trabalhou a última empresa na Pirelli, foi demitido e de repente teve que ir à luta e buscar trabalhar por conta. Hoje, como nós sabemos, é uma pessoa bem sucedida nos negócios, bastante realizada. E Toninho, fala um pouco aí para os nossos telespectadores aí como é que foi essa luta sua, que a gente sabe que foi muito interessante, mas é importante aqueles que nos assistem acompanhar um pouco essa história linda de vida que é a sua. Realmente eu participei, fui trabalhador metalúrgico por mais de 20 anos e por ter participação em greve com o próprio sindicato e tal, eu acho que a minha demissão, fui demitido da empresa e, lógico, tentei procurar um novo caminho. E esse caminho foi exatamente fazer um empreendimento na área de brinde. Procurei o próprio sindicato, que fui bem atendido com o pessoal lá. Aí comecei a minha trajetória. Hoje, realmente, estou numa escala média na área empresarial e tenho em torno de dezenas, até mesmo centenas de sindicatos, trabalho exatamente mais para esse pessoal. E graças a Deus consegui, com esse trabalho, que eu tenho a honra de falar, formar um filho que hoje é promotor de justiça, por último ter uma menina advogada. E Toninho, foi muito difícil essa mudança. Quer dizer, o que você sentiu? Normalmente o trabalhador que é empregado, né, o que bate cartão, que trabalha como empregado, ele sempre tem uma preocupação muito grande e fala, poxa, eu não tenho experiência nos negócios, não tenho ainda aquela malícia na questão de lidar aí com a questão do empreendimento. Quer dizer, como é que foi assim? Como é que você sentiu? Foi difícil você se adaptar nessa nova função ou você conseguiu isso com uma certa facilidade? Inicialmente não existe nada fácil. Realmente, você tem que procurar os caminhos, realmente, e trabalho. Tudo só se consegue através do trabalho, da dedicação, da luta. Eu me considero um vitorioso por conta de grandes amigos que eu tive exatamente na área sindical. E eu gostaria de salientar aqui que o meu primeiro brinde, eu doei exatamente para nada mais, nada menos do que Luiz Inácio Lula da Silva e a esposa dele em 1984. Então já fui vitorioso nisso aí. E depois outro pessoal do sindicato, entendeu? E eu sempre falo em sindicato porque exatamente eu estou concentrado exatamente nessa área. Toninho, uma outra coisa também, a gente sabe que eu conheço bem a sua história de vida, mas é importante até para aqueles que nos assistem, né, compreender. E a sua família teve uma participação? A gente sabe que a família também tem uma participação importante nessa hora de mudança de negócio e tal. Como é que foi essa participação dos seus filhos, sua esposa, compreender, ajudar nessas tarefas também? Realmente, inicialmente a minha empresa, ela se transformou em duas pessoas, eu e a minha esposa. Daí que nós, exatamente dentro da própria família, aquele pessoal que estava desempregado, a gente chamava para trabalhar, entendeu? E tentamos crescer todo mundo junto, entendeu? A família foi muito essencial nessa parte. A família é muito essencial. Pois é. Toninho, e um pouquinho assim do seu filho, o que é que ele
E hoje, você falou que seu filho hoje faz parte do Ministério Público, é um promotor de justiça. E eles, como que vocês comentam isso em casa? Sempre tem esse lado, né, pitoresco, né? A gente dentro de casa, às vezes no final de semana, né, no dia do aniversário de alguém, aí a gente começa a lembrar a história de vida, aquelas coisas. Hoje, como que eles veem isso? Eles te veem como um exemplo, assim, de um pai, uma mãe, né? São batalhadores, conseguiram dar estudo para eles chegarem no nível que eles chegaram, um advogado, promotor de justiça. O meu filho sempre me apresenta, inclusive eu tive a oportunidade de festejar o aniversário dele, que estava, acho que a área jurídica de São Paulo em peso. E ele sempre me apresenta como cara. Esse é o cara, por conta de eu ter vindo da Bahia com a chinela, um chinelo havaiana, e hoje eu ter condição de ter formado ele, de toda estrutura ainda. E sempre estamos aí lado a lado. Tá certo. É uma grande história de vida, né? Uma história mostrando aí até para o nosso telespectador, você que nos assiste aí, de que você vê que é possível. Quando tem empenho, quando a gente acredita, né, a gente tem disposição de luta mesmo, a gente faz uma mudança tão brusca como essa e consegue sucesso. Eu tenho certeza que essa história aqui do nosso amigo Toninho servirá de exemplo para muitos de vocês. Mas nós estamos aqui encerrando o nosso segundo bloco, voltamos já já, nos aguarde aí. Camaleão é um lugar super descontraído, um lugar para camarada, os amigos em tudo aqui comer, se encontrar, tomar sua cervejinha. Camaleão é um lugar familiar, bem descontraído, a gente vem praticamente toda semana, a gente indica bastante, eu indico para toda a família. Camaleão é um lugar muito descontraído aí pra vir pra galera comer uma pizza aí. Foi um lugar que me ajudou a conhecer minha namorada, uma pessoa que eu gosto muito, então acho que é um ambiente muito familiar assim, bastante união e a pizza é show de bola. Onde eu venho toda sexta-feira com a família, encontro o pessoal aqui, a pizza é muito boa, gosto da pizza da boa, meia namorado, e foi onde eu conheci ele e vale a pena. Vem pra cá! Aqui no Piccolino Minho, nós prezamos pela pedagogia afetiva, onde os profissionais são capacitados para levar as crianças a um desenvolvimento através das histórias infantis, onde eles mesmos vão acabar confeccionando suas atividades. Esse ensinamento é levado por meio de histórias infantis e também numa postura emocional entre professores e alunos. Estamos atuando na área de educação há 21 anos. Trabalhamos com crianças de 0 a 5 anos, do berçário até o ciclo 3. Os horários meio período, semi-integral e integral. Temos um espaço de recreação, brinquedoteca e as salas amplas. Pessoal, quero convidar vocês para estarem vindo conhecer nosso método de ensino, nosso espaço e tirar as dúvidas, caso vocês tenham algumas, estaremos aqui à disposição.
Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa O Trabalhador, aqui da Eco TV, a TV que acredita em você. Eu estava falando com o Toninho Chaveiro, agora há pouco no segundo bloco, e ele dizia um pouco da sua história de vinda da Bahia, né, Toninho, com dificuldades financeiras, e por coincidência o primeiro brinde que ele deu, construído na sua empresa, foi para o companheiro Lula, né, ex-presidente da República. Uma história bastante até parecida com a história do Lula aí, da viagem do Nordeste. Como é que foi um pouco? Conta pra gente aí, Toninho, como é que foi essa vinda sua da Bahia para cá e como que foi também essa chegada até o Lula para entregar esse brinde? Passa um pouco aí pro nosso telespectador. A vinda do nordestino para São Paulo, sul do país, praticamente é idêntica. Não tem uns vêm de Pau de Arara. Eu, por exemplo, ainda vim de ônibus, mas vim só com dinheiro da vida. Passei grandes dificuldades, fome, frio, e não tive como retornar, que na época eu tinha 17 anos, e vim para a casa de um parente que também muito pobre, não pôde me ajudar em nada, entendeu? Precisava de ajuda, então eu tive que me virar, sair, e outra, sem documento, que eu vim, nem identidade eu tinha. Aí saí praticamente um morador de rua, praticamente. Morador de rua, entendeu? Mas sempre honesto, sempre, nunca procurei pelo lado errado, entendeu? Até que um dia consegui encontrar uma construção, entendeu? Fui trabalhar de servente pedreiro, aí dormia na própria construção, entendeu? Depois, aí completei 18 anos, tirei a minha identidade. Você era de menor quando veio para cá, então, quando ainda? Eu vim de menor de idade. De menor, e meu pai tomou dinheiro emprestado a um padrinho meu, para ir, só como eu te falei, só com dinheiro da vida, entendeu? E mais um trocadozinho para comer um pão, tomar uma Coca-Cola no caminho, entendeu? Praticamente sem roupa, entendeu? O primeiro sapato que eu calcei, eu achei em Santo André, de um número bem grande, eu enchi de jornal, entendeu? Eu mesmo ficava olhando para meus pés, o sapato tão grande, cheio de jornal, entendeu? Tem uma coisa, Toninho, meu pai era de Alagoas também, ele veio aqui do Nordeste para São Paulo, e uma coisa que os nordestinos sofrem muito aqui, porque o Nordeste é muito quente, né? Então, normalmente, o pessoal do Nordeste nem usa blusa. Quando chega aqui na região, ele passa um frio terrível, né? Não é assim? A primeira coisa que a pessoa sente de ruim aqui é o frio, nessa região nossa aqui, que é muito fria, né? Eu lembro, Martinha, que eu vim em 67 exatamente. E você me fez lembrar que eu cheguei na casa de um parente meu, a minha cama era 3 cadeiras de fórmica, não tinha travesseiro, não tinha nada, e também não tinha cobertor. Então, o que é que eu fazia? Eu tive que vestir toda a pouquinha roupa que eu tive, eu tinha que vestir para fazer a parte de colchão e para parar um pouco o frio. O frio, exatamente, né? Poder dormir, né? Você lembrou muito bem. Uhum. E essa chegada aí ao Lula, o Lula, essa época ele estava no sindicato, já tinha sido cassado, era do sindicato, ele já tinha fundado o PT, aí você se aproximou dele, levou o brinde, como é que foi essa? A nossa aproximação foi aqui, exatamente. Eu trabalhei de metalúrgico na Aramis Cleide, na Pirelli, entrei em 69, foi a minha primeira trajetória como metalúrgico, foi em 1969. Trabalhei, depois fui para Pirelli, fui dispensado naquela primeira greve em 79 e graças ao sindicato do metalúrgico, principalmente você, Martinha, um dos que mais me ajudou, eu retornei, mas retornei para a Pirelli, a instalação, aí viajei o país inteiro, que a Pirelli não me aceitava. E tive a oportunidade de conhecer o Lula aqui no nosso sindicato, entendeu? E hoje não tem um metalúrgico que não seja amigo do Lula, entendeu? E eu fui um dos primeiros, entendeu? E fui lá levar o presente para ele quando ele saiu candidato em 1982, lá na sede do PT, que na época era no Ipiranga, entendeu? E ele, né, precisa falar, é muito fácil falar do Lula, é muito fácil falar do Martinha, entendeu? Que são pessoas que todo metalúrgico respeita, entendeu? Então, o Lula é o Lula, o Martinha aqui, então é muito fácil falar. E fui bem recebido, entendeu? E depois disso tive a oportunidade de encontrar ele,
já como presidente, ali naquele espaço da Barra Funda, que eu fui vender chaveiro, mas estava tendo um grande movimento dos líderes sindicais. E fui convidado, inclusive você estava lá, e fui recebido por ele, entendeu? Lembrou até do banquinho que eu dei para ele, entendeu? Então, muito bem, uma linda história aí do companheiro Toninho, que era metalúrgico e se tornou um empreendedor, um empresário hoje, graças a Deus, bem sucedido, né, Toninho? Conseguiu criar família, conseguiu estudar os filhos. Isso é um motivo de orgulho, né? Orgulho de qualquer pai, de qualquer mãe, poder com luta, com dignidade, com honestidade, você poder estudar os seus filhos e dar um pouco mais de dignidade para que eles possam continuar construindo esse país de trabalhadores, esse país de pessoas do bem, né? Isso é uma coisa muito importante. Toninho, eu vou fazer uma leitura aqui, a nossa produção sempre nos prepara aqui algumas reportagens, alguma notícia de jornal, assim, que são até pertinentes, né, a nossa história, a nossa questão. E hoje eu tenho aqui uma matéria da Folha de São Paulo, que é de tendências e debates, que é a questão da contribuição sindical. Pessoas contra, outras a favor. E eu dizia até para a minha produção que desde que eu estou no movimento sindical que eu ouço esse debate, a gente acompanha, eu participei muito desse debate sobre a questão do imposto sindical, né? Lembro-me que em 1986 o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, né, na época presidido pelo Miguel Rupi, nós fomos um dos primeiros sindicatos no Brasil, primeiro foi Osasco, o segundo foi o nosso, a devolver o imposto sindical para os trabalhadores associados do sindicato. Isso é uma questão, assim, interessante. Nessa época a gente falou, não basta só a gente ser contra, é importante a gente abrir mão. Então tem muita gente aí também que peca pela demagogia, fala que é contra, mas quando o dinheiro entra no sindicato eles acham que é ótimo. Para ele pode vir, não pode ir para os outros sindicatos. Então esse debate também acho que é importante a gente colocar essas coisas. Muita demagogia também. E até porque num sindicato igual de Santo André e Mauá, o imposto sindical significa 10% no máximo da arrecadação do sindicato. E de muitos sindicatos é assim. Eu sei também que o fim do imposto sindical, ele vai neutralizar ou vai acabar com alguns sindicatos. Alguns sindicatos que são inoperantes, sindicatos que não faz nada de luta, de interesse dos seus trabalhadores, a gente sabe disso, né? Mas também é bom lembrar que o Lula se tornou presidente da República, passando por um sindicato, e muitos parlamentares, muitas pessoas que estão aí no nosso movimento, por esse modelo de sindical que está aí, né? Um modelo, uma estrutura atrasada, como a gente sempre disse, mas foi por aí que eles alçaram rumos importantes, e foi importante até para os trabalhadores brasileiros essa passagem. Então essa questão do imposto sindical, o pessoal pega muito essa questão do imposto, contra ou a favor, então tem demagogia de um lado, porque a pessoa que é contra já deveria abrir mão, dar um grande exemplo, né, de abrir mão do imposto sindical, né? Mas é um grande debate, eu tenho certeza que isso vai rolar muito ainda. E quem mais, inclusive, se aproveita do imposto sindical são as federações, confederações, que muitas delas pouco fazem ou quase nada para o interesse dos trabalhadores. Então esse é um debate também que deve continuar por muito tempo. Nós temos uma outra notícia aqui também, que eu gostaria de estar aqui falando com aqueles que nos dão a honra de nos prestigiar assistindo esse programa, que é: governo atrasa parcelas de seguro-desemprego. Olha, tem aí alguns problemas graves. Nós aqui no nosso sindicato, nós tivemos um problema recentemente, é o seguinte: o trabalhador, às vezes, ele trabalha numa empresa, não é o caso aqui, né, mas trabalha numa empresa, a empresa não desconta a previdência, né, ela não está em dias com os seus encargos sociais, não deposita fundo de garantia, não paga previdência, aí o trabalhador é demitido, você veja bem, aí ele não tem como receber o seguro-desemprego, né, porque ele consta no Ministério do Trabalho como desempregado. Você veja a situação difícil. Então é importante também, acho que essa é uma questão social, além de você ter a conquista da lei, né, que favorece o trabalhador demitido, você precisa ter também a garantia, né, de acesso e de receber esse seguro-desemprego
com facilidade e não dificultar, né, criando burocracia, uma hora é um problema, é outra. Eu fui falar até com o ministro do Trabalho sobre essas questões e ele me disse que o problema era o sistema. Ora, o trabalhador que está lá desempregado, passando necessidade, faltando as coisas dentro de casa, ele vai entender que o sindicalista vai falar para ele, não, esse é um problema do sistema. Que sistema? Né? Tem que mudar então o sistema, ora, né? Tem que fazer a coisa funcionar. O dinheiro é um dinheiro público, é dinheiro do trabalhador, né? Então está aí a serviço de acordo com a lei dos trabalhadores. Então não pode dificultar, não, tem que facilitar. Tanto Caixa Econômica como os órgãos do governo tem que facilitar a vida do trabalhador, não é para dificultar não. O trabalhador já sofre pressão da chefia, pressão do patrão, e quando é demitido, né, muitas das vezes, no momento impróprio, mais difícil da vida dele, ele vai em busca do seguro-desemprego e aí encontra esbarra em burocracia. Agora, segundo aqui o jornal, parece que não está tendo nem dinheiro para pagar, né? Então precisamos... Autoridades, vocês são autoridades chamadas de autoridades competentes, sejam competentes, pelo menos, para atender o interesse do trabalhador. Não é isso, Toninho? O trabalhador é sempre... Hoje você é o empresário, mas você sabe, mesmo a pessoa que saiu, foi trabalhador e é empresário, ele sempre tem ainda aquela consciência, ele sabe quanto dói no bolso, chegar no dia do pagamento, ele não recebeu o pagamento, essa questão do seguro-desemprego, enfim... O trabalhador ele esbarra aí numa série de problemas, né, que aí que é a importância do sindicato, né? Quando a gente fala do imposto sindical, tem os sindicatos também que sem o imposto sindical talvez vão ter dificuldades. E às vezes alguns sindicatos combativos, sindicatos de luta, e o trabalhador precisa do sindicato. Precisa. Em qualquer regime democrático, o sindicato tem um papel fundamental na vida do trabalhador. Só sabe o que é o sindicato aqueles trabalhadores que muitas vezes trabalham numa categoria desorganizada, que não tem uma entidade sindical prestativa, aí é que ele vai ver a diferença. Eu, como trabalhador, posso dizer que muitas vezes passei aperto dentro das fábricas por a gente não ter uma representação sindical. Então, quando a gente veio para essa vida sindical, eu vim com o espírito de ajudar os trabalhadores, porque ele é quem mais precisa. Não é isso, Toninho? Muito bem. Eu tive a oportunidade de acompanhar o seu sindicato e, na realidade, a gente percebeu uma grande mudança no sentido do avanço capital-trabalho. Por conta do sindicato lutar, você vê que se tem grandes benefícios, hoje já se tem PL, já se tem 14º, porque houve uma grande mudança, exatamente um avanço nessa área, por conta de trabalho de elementos da marca de Martinha, entendeu? Que contribuiu, entendeu? Que nós temos comissão de fábrica, entendeu? Eu aprendi cedo, Tony. Meu pai, ele exibia a carteirinha dele de sócio do sindicato de Santo André. Meu pai foi metalúrgico aqui em Santo André. E ele, até quando ele faleceu, ele tinha a carteirinha dele guardada de sócio do sindicato. E ele sempre me dizia, olha filho, não interessa, qualquer categoria que você entrar para trabalhar, seja sócio do seu sindicato. Isso é fundamental na sua vida de trabalhador. Então, desde cedo eu aprendi. Felizmente, hoje estou aí na frente dessa entidade que tanto eu tenho prazer e alegria de estar. E trabalhador, fique sócio do seu sindicato, é fundamental você ser sócio, assim você poderá discutir a vida da sua entidade e buscar o melhor para você. Forte abraço a todos, que Deus proteja cada um de vocês. Estamos encerrando mais esse programa e até breve.